esposas de reis poderosos, que com ambição e crueldade conduziram reinos inteiros à destruição. Rainhas que usaram o trono para alimentar a maldade, manipular profetas, trair sua própria fé e mergulhar na idolatria. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não são apenas histórias, são atos de puro mal. O que elas fizeram ecoa até hoje. Vamos descobrir por que seus nomes estão associados ao mal eterno. As rainhas mais perversas da Bíblia. Alguns dos reis perversos que conhecemos na Bíblia também eram casados com rainhas igualmente perversas, que ou encorajavam seus maridos a fazer o mal, ou elas mesmas faziam o mal em nome de seus maridos. Exemplos dessas rainhas perversas mencionadas na Bíblia são Jezabel, rainha de Israel. Um israelita não deveria se casar com um pagão como o Senhor havia ordenado. Acabe abandonou a palavra de Deus e foi se casar com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Jezabel e seu marido Acabe aprofundaram ainda mais o reino de Israel na idolatria, pois estabeleceram a religião de Baal no reino. Jezabel era filha do sacerdote rei Etibaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. Seu nome em fenício significava prímula, mas em hebraico, Jezabel significava lixo, como ela era conhecida. No Antigo Testamento, Jezabel era esposa do rei Acabe. Acabe era o monarca do reino de Israel naquela época. Acabe não apenas seguiu Jeroboão na idolatria, mas também se casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Ambas as ações contribuíram para que Acabe fosse considerado um rei extremamente perverso. Segundo o livro dos reis, Acabe foi reconhecido como o pior de todos os reis, pois foi capaz de causar grande destruição durante seus 22 anos de governo. Este foi o homem com quem Jezabel se casou. Era evidente que Jezabel usava Acabe para realizar seus planos nefastos, e ele não precisava de muita persuasão. Foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou em casamento a uma princesa pagã. Ela adorava Baal. Jezabel chegou à conclusão de que praticaria o culto satânico de Baal em lugar da adoração ao Senhor Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19, está escrito: Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel junto ao Monte Carmelo, e também os profetas de Baal, 450, e os profetas dos bosques, 400, que comem à mesa de Jezabel. A prática da adoração a Baal tornou-se disseminada em Israel durante o reinado de Acabe e também afetou Judá. Em várias partes, adorava-se Baal de maneiras diferentes, e Baal provou ser um deus altamente universal. Diferentes localidades destacavam um ou outro de seus atributos e criavam seitas especiais de baalismo. Baal é representado em esculturas usando um capacete adornado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura um porrete ou massa em uma mão, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando tanto o relâmpago quanto a vegetação. Depois de casados, Jezabel conseguiu convencer Acabe a aceitar Baal. Ela era uma mulher que desejava mais poder e buscava silenciar qualquer um que tentasse desafiar sua autoridade. Jezabel não era guiada por princípios, não era restringida por medo de Deus ou dos homens, e era zelosa em sua dedicação ao culto pagão que praticava. Ela não poupava esforços para manter a idolatria em toda sua grandiosidade ao seu redor. Suas ações, em muitos aspectos, foram extremamente prejudiciais ao reino de Israel e Judá. O capítulo 21 do livro dos Reis narra os eventos que levaram à morte de Jezabel e Acabe. Não há muitos casais na Bíblia menos agradáveis de se observar do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. No final do primeiro livro dos Reis, somos apresentados ao crime obsceno e repugnante deles.
Como sofriam de uma quase total ausência de liderança carismática, foram forçados a recorrer ao engano, egoísmo e astúcia para alcançar seus objetivos. A localização é Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Adjacente ao palácio havia uma vinha que pertencia a Nabote, o jezreelita, e Acabe desejava anexar a vinha para plantar ali um jardim de vegetais. Nabote recusou-se a vender ou trocar sua terra, pois a lei de Israel decretava que a propriedade deveria permanecer na família a qual originalmente foi designada. No livro de Números, capítulo 36, versículo 7, está escrito: nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo em tribo, pois cada um dos israelitas manterá a herança da tribo de seus antepassados. Quando Jezabel encontrou seu esposo irritado e mal-humorado e soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela garantiu a Acabe que a vinha em breve seria dele. No primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos de 8 a 16, relata que Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe. Selou-as com o selo dele e as enviou aos anciãos e nobres que viviam com Nabote em sua cidade. Nas cartas ela escreveu: proclamem um jejum e coloquem Nabote no lugar de destaque entre o povo. Coloquem 2 homens inúteis e sem princípios sentados em frente a ele e façam com que testemunhem contra ele, dizendo: você amaldiçoou Deus e o rei. Em seguida, levem-no para fora da cidade e apedrejem-no até a morte. Os homens da cidade, os anciãos e os nobres, fizeram conforme Jezabel havia ordenado. Proclamaram um jejum, colocaram Nabote no lugar de destaque e 2 homens sem princípios testemunharam contra ele, acusando-o de amaldiçoar Deus e o rei. Levaram Nabote para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Depois de receber a notícia de que Nabote havia sido morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que ele recusou a te vender, pois Nabote já não está mais vivo, mas morto. Quando Acabe soube da morte de Nabote, foi à vinha para tomar posse dela. Jezabel, sendo a pessoa ardilosa que era, armou para Nabote de tal forma que parecia que ele havia sido executado por desobedecer à lei de Jeová. Jezabel também ordenou a morte dos filhos de Nabote, pois sabia que após a morte de seu pai, a herança passaria para eles. A rainha perversa era tão metódica quanto maligna em seus esquemas malévolos. O profeta Elias encontrou Acabe a caminho de tomar posse da vinha e proferiu juízo contra ele por assassinato e roubo. Elias disse que Acabe seria morto, que o corpo de Jezabel seria devorado por cães em Jezreel e que os descendentes de Acabe não teriam sepultamento digno. A severidade do castigo de Acabe pode ser entendida ao se considerar a profundidade da idolatria a que ele se entregou. A Bíblia afirma que não havia ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer maldade. Após tomar conhecimento de sua destruição iminente, Acabe se humilhou diante do Senhor em arrependimento. Em resposta, o Senhor emitiu um decreto de que os julgamentos que deveriam ser passados à esposa e aos filhos de Acabe não ocorreriam até que ele falecesse. Jezabel também matou os profetas de Deus. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 4, está escrito: porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 em cada caverna, e os sustentou com pão e água. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13, lemos: não foi dito ao meu senhor Elias o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 profetas do Senhor, 50 em cada caverna, e os sustentei com pão e água. Ela também tentou ao máximo matar Elias. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 4, está escrito: agora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como ele havia matado todos os profetas de Baal à espada.
Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias dizendo: que os deuses me façam o mesmo e ainda mais, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com a deles. Elias teve medo, levantou-se e fugiu para salvar sua vida. Ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo lá. Elias, temendo por sua vida, dirigiu-se ao monte Horebe. Sua morte aconteceu conforme a profecia. Alguns anos depois, Acabe foi morto em uma batalha contra os sírios, e Jezabel continuou a governar por quase mais 10 anos após sua morte. Como sucessor de Elias e profeta por direito próprio, Eliseu retomou a cruzada de Elias para erradicar a adoração a Baal. Ele nomeou um comandante militar chamado Jeú para ser rei de Israel, o que desencadeou uma guerra civil, já que Jorão, filho de Acabe e Jezabel, então reinava. Jeú era comandante de carros de guerra do rei de Israel, Acabe e seu filho Jorão, na fronteira de Israel com Damasco e a Assíria. Nos anais da história, Jezabel é lembrada como a personificação de tudo o que é astuto, traiçoeiro, maldoso, vingativo e cruel. Quando Jeú chegou aos portões de Jezreel, Jezabel olhou pela janela do palácio e disse: "Tiveste paz, Zimri, que matou seu senhor?" Jeú levantou a cabeça e sinalizou para seus servos, que a jogaram pela janela. Ela foi rapidamente devorada pelos cães nas ruas, conforme a palavra de Elias, o tisbita, após o incidente com Nabote e sua propriedade. No primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 19, está escrito: "E falarás a ele, dizendo: assim diz o Senhor, mataste e também tomaste posse? E falarás a ele: assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue até o teu." Seu nome, posteriormente, passou a ser usado como sinônimo de mulher perversa. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, lemos: "Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos a cometerem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Se você pensa que Jezabel foi a pior, permita-me apresentá-lo à sua filha. Número 2, Atalia, rainha de Judá. Atalia era filha de Acabe, rei de Israel. Ela se casou com Jeorão, filho de Josafá. Ela provou ser uma rainha perversa, assim como sua mãe, rainha Jezabel, seu pai, rei Acabe, e seus irmãos, rei Acasias e rei Jeorão. Atalia, cujo nome significa afligida por Deus, reinou como rainha de Judá entre os anos 841 e 835 a.C. Ela sentou-se no trono de Davi. Atalia era uma seguidora fervorosa de Baal, e como resultado foi tão perversa quanto os monarcas que vieram antes e depois dela. Seu marido, Jeorão, foi rei de Judá até sua morte em 841 a.C. Ao contrário de seu pai, Jeorão era um rei perverso. Seu filho, Acasias, assumiu o trono aos 22 anos de idade e se mostrou tão mau quanto seu pai. Atalia guiou seu filho em seus planos diabólicos. No segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 3, lemos: "Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e o incentivava a agir perversamente." Acasias serviu como rei de Judá por menos de um ano, pois foi assassinado junto com o doente rei Jorão de Israel. O assassino deles foi Jeú, que havia sido originalmente comandante no exército do rei Acabe. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 25, está escrito: "Então Jeú disse a Abidcar, seu oficial: pega-o e lança-o no campo de Nabote, o jezreelita, pois lembro-me de quando você e eu cavalgávamos juntos atrás de seu pai Acabe, que o Senhor proferiu esta profecia contra ele." Jeú foi ungido como novo rei de Israel pelo profeta Eliseu, que também o comissionou como instrumento do Senhor para realizar o castigo que Deus havia pronunciado contra o rei Acabe e toda a sua família por causa de sua idolatria.
Como parte do objetivo de Jeú de pôr fim à dinastia estabelecida por Acabe, Jezabel e seus filhos foram mortos. Por acaso, o filho de Atalia, Acasias, estava visitando Jorão quando Jeú chegou para executar o plano de matar Jorão. Como resultado, Acasias também perdeu a vida. No segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículos de 10 a 12, está escrito: Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, tomou Joás, filho de Acasias, e o escondeu de entre os príncipes reais que estavam prestes a ser assassinados, e o colocou com sua ama em um quarto. Porque Jeoseba, filha do rei Jeorão e esposa do sacerdote Joiada, era irmã de Acasias, e ela escondeu a criança de Atalia para que não fosse morta. Ele permaneceu escondido com eles no templo de Deus por 6 anos, enquanto Atalia governava a terra. Atalia, que já havia perdido o marido e depois o filho, tomou o reino para si ao executar seus próprios netos. Satanás era a força oculta por trás desse massacre brutal da família real, e ele estava tentando cortar a linha messiânica, como já havia tentado no passado e faria no futuro. Jeová moveu Josebate a esconder seu sobrinho Joás, pois a promessa de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, garantiu que o Senhor preservaria a linhagem através da qual Jesus viria. O marido de Josebate, Joiada, que era sacerdote, cuidou de Joás pelos 6 anos seguintes, enquanto ele estava escondido no templo. No segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 2, está escrito: Mas Jeoseba, filha do rei Jorão de Judá e meia-irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o raptou de entre os filhos do rei que estavam para ser mortos, e o escondeu com sua ama no quarto. Então o esconderam de Atalia, e ele não foi morto. No segundo livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 7, está escrito: Porque os filhos de Atalia, aquela mulher perversa, tinham arrombado o templo de Deus e também usaram todas as coisas sagradas e dedicadas da casa do Senhor para Baal. Sem que Atalia soubesse, um único neto escapou do massacre. Assim como sua mãe, Atalia adorava o Deus conhecido como Baal. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, no auge da adoração a Baal em Israel, Deus confrontou diretamente o paganismo por meio de seu profeta Elias. Primeiro, Deus mostrou que ele, e não Baal, controlava a chuva, enviando uma seca que durou 3 anos e meio. Baal era o nome do Deus adorado em toda a Canaã e Fenícia nos tempos antigos. Durante o período dos juízes, a prática de adoração a Baal entrou na vida religiosa dos judeus. Após Atalia ter reinado por 6 anos, o sumo sacerdote Joiada colocou guardas ao redor do templo e publicamente coroou o jovem Joás como rei legítimo. Enquanto o novo rei era ungido, o povo aplaudiu e gritou: Viva o rei! No segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 12, está escrito: Então Joiada trouxe o filho do rei, colocou nele a coroa, deu-lhe o testemunho, uma cópia da lei de Moisés, e o proclamaram rei, e o ungiram. E todos bateram palmas e disseram: Viva o rei! E disse: No segundo livro das Crônicas, capítulo 23, versículos 12 a 13, lemos: Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo e louvando o rei, ela foi até eles no templo do Senhor. Ela olhou e lá estava o rei, em pé junto ao pilar na entrada. Os oficiais e trombeteiros estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocando trombetas, e os músicos com seus instrumentos lideravam os louvores. Atalia rasgou suas vestes e gritou: Traição, traição! Etumbu! A rainha Atalia foi ao templo investigar o motivo de tanta alegria e aplausos, apenas para encontrar um rival, que ela pensava estar morto, agora usando uma coroa real. O que deve tê-la alarmado ainda mais foi perceber que o povo estava solidamente ao lado dele. Ninguém deu ouvidos à sua acusação de traição. Afinal, ela era a usurpadora, não Joás. Joiada ordenou que ela fosse morta,
mas não dentro do templo. Ela foi levada ao portão dos cavalos, onde foi executada por suas atrocidades em Judá. Algumas pessoas sobem a posições de autoridade por causa de sua paixão por sua causa e de seu senso de dever. Outras desejam posições de liderança apenas para obter poder sobre os outros e desfrutar do sentimento arrogante que vem com estar em uma posição de superioridade. Na maioria das situações, não leva muito tempo para descobrir que tipo de líder você tem. No caso de Atália, não demorou nada para chegar a uma decisão. Assim que soube que Jeú havia tirado a vida de seu filho, o rei Acasias, ela se levantou e destruiu todos os herdeiros reais da casa de Judá, o que incluía todos os seus netos. Ela falhou em matar Joás, o único filho sobrevivente, porque uma jovem devota chamada Jeozebate o escondeu no templo de Deus por um período de 6 anos, permitindo que ele escapasse de sua fúria homicida. As promessas que Deus havia feito ao seu povo, de que o Messias viria pela linhagem real de Davi, não faziam absolutamente nenhuma diferença para Atalia. Este é um exemplo de uma líder tão sedenta por poder que faria qualquer coisa para alcançar e manter seu título ilegítimo, inclusive assassinar seus próprios parentes. Atalia governou Judá por 7 anos. No final, o povo a removeu violentamente do poder. A rainha Atalia é um exemplo extremo de uma líder motivada não por amor, mas por poder, prestígio e posição. Não demora muito para notar a diferença. Número 3, Herodíades, rainha da Galileia. Herodíades é conhecida como uma rainha maligna. O fato de ela ser responsável pela execução de João Batista garantirá que ela nunca seja esquecida. Na Bíblia, ela é referida como esposa de Filipe, que também era irmão de Herodes, o tetrarca. Apesar disso, Herodes, o tetrarca, também conhecido como Herodes Antipas, casou-se com ela em violação à lei, enquanto seu irmão Filipe ainda estava vivo. João Batista teve a audácia de pregar contra esse adultério, e Herodíades ficou tão furiosa com João que desejou sua morte. Ela persuadiu Herodes Antipas a prender João e jogá-lo na prisão, o que Herodes fez em resultado de seus esforços. Na verdade, ela queria que João fosse morto. No entanto, Herodes Antipas hesitava em realizar tal plano, pois temia a reação do povo e também acreditava que João era um homem justo. Em certa ocasião, Herodes celebrou seu aniversário com um banquete, e durante a festa, a filha de Herodíades entrou, dançou e encantou tanto Herodes quanto os convidados presentes. Herodes fez uma promessa precipitada na forma de um juramento de que concederia a ela qualquer pedido que fizesse. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 28, está escrito: pois o próprio Herodes havia mandado prender João e acorrentá-lo na prisão, por causa de Herodíades, esposa de seu meio-irmão Filipe, porque ele, Herodes, havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é lícito, segundo a lei de Moisés, que você tenha a esposa de seu irmão. Herodíades guardava rancor contra João e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e continuamente o mantinha seguro. Quando Herodes ouvia João, ficava muito perplexo, mas gostava de ouvi-lo. Porém, chegou o momento oportuno para Herodíades. Herodes, em seu aniversário, deu um banquete para seus oficiais, nobres, cortesãos, comandantes militares e os principais homens da Galileia. Então Salomé, filha de Herodíades, entrou e dançou para os homens. Ela agradou e cativou Herodes e seus convidados. O rei disse à jovem: peça-me o que quiser e eu lhe darei. E ele jurou a ela: o que você me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que devo pedir? Herodíades respondeu: a cabeça de João Batista. E ela correu de volta ao rei e fez seu pedido: quero que você me dê agora a cabeça de João Batista em uma bandeja.
O rei ficou profundamente entristecido, mas por causa de seus juramentos e dos convidados do banquete, que poderiam considerá-lo fraco, ele não quis quebrar sua palavra e recusá-la. Então, o rei imediatamente mandou um carrasco e ordenou que trouxesse a cabeça de João. O carrasco foi, decapitou João na prisão, trouxe a cabeça em uma bandeja e a entregou à jovem, que por sua vez a deu à sua mãe. Essas rainhas, Jezabel, Atalia e Herodíades, marcaram a história bíblica não apenas por seus atos de maldade, mas pela profunda lição que suas vidas trazem até hoje. Suas ambições desmedidas, suas alianças com o mal e o poder que exerceram à custa de tudo e de todos revelam o impacto devastador que o desejo desenfreado pelo controle pode causar. Cada uma delas, em suas próprias tramas, nos ensina que o caminho do poder sem limites e sem princípios é um caminho que conduz à destruição, não só do reino físico, mas também da alma. O que fica dessas histórias é uma reflexão profunda sobre a natureza humana e o perigo de se afastar daquilo que é justo, moral e verdadeiro. Elas nos mostram que o mal não prevalece, pois a justiça divina sempre triunfa, como vimos nas profecias cumpridas em suas vidas. Que essas histórias sirvam de alerta e de lembrança. O poder sem virtude, a ambição sem limites e o desprezo pelo divino sempre levam à ruína. E ao final, só resta o vazio deixado pelas escolhas erradas, enquanto a justiça se ergue, implacável, para restaurar a verdade. Assim, encerramos este relato, não apenas com um olhar para o passado, mas com um convite para refletir sobre o presente e sobre o tipo de liderança e influência que buscamos em nossas próprias vidas. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.